Estás viviendo un día en el que todo parece derrumbarse. Te cuesta mantener la calma, sentir esperanza o encontrar una salida en medio del caos. Entonces, este video no ha llegado a ti por casualidad, porque hoy vamos a recorrer 9 frases estoicas capaces de sostener tu alma cuando todo lo demás falla. Frases que no solo calman, sino que despiertan, transforman y fortalecen tu espíritu desde lo más profundo. Este no es un contenido motivacional más, es una guía para resistir con dignidad, actuar con virtud y encontrar paz, incluso en tus peores tormentas. Y antes de continuar, un detalle muy importante. Más del 70% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Si estás aquí es porque valoras la sabiduría, el silencio, la filosofía y el desarrollo personal. Así que te invito ahora mismo a suscribirte y activar las notificaciones, porque este canal puede convertirse en un refugio estoico para tus días más oscuros. Prepárate, porque cada frase que descubrirás a continuación es como una espada silenciosa contra el sufrimiento inútil. Y si aplicas estas enseñanzas, no solo sobrevivirás a tu día difícil, saldrás de él más fuerte, más sabio y más libre que nunca. Hay días en los que uno siente que todo conspira en su contra. El despertador no suena. El tráfico está insoportable, las palabras de alguien hieren más de lo esperado y el estrés se acumula como una tormenta que no da tregua. En medio de ese caos cotidiano, aparece una verdad sencilla pero transformadora. No controles lo que no depende de ti. Epicteto no lo dijo como consuelo pasivo, sino como una herramienta de sabiduría práctica. Lo que te ocurre no siempre está en tus manos, pero cómo reaccionas, eso sí es tuyo. Ahí empieza el estoicismo, no en negar la realidad, sino en elegir tu actitud frente a ella. Un día difícil no necesita arrastrarte. Si eliges no resistirte a lo que no puedes cambiar. Imaginemos una situación sencilla. Vas por la calle y comienza a llover sin aviso. Puedes maldecir, correr enfadado, culpar al pronóstico del tiempo, o simplemente abrir el paraguas, mojarte con elegancia o disfrutar la frescura del agua. La diferencia entre una mente atormentada y una en equilibrio emocional está en esta elección. Este principio estoico nos recuerda que perder energia luchando contra o inevitable só aumenta o sofrimento. A resistência ao que é incontrolável é como remar contra a correnteza. A serenidade começa quando deixamos de remar e aprendemos a fluir com disciplina e consciência. É curioso como muitas vezes nos apegamos à ideia de controle absoluto. Queremos controlar a reação dos outros, o clima, os imprevistos, até os sentimentos alheios. E quando isso não acontece como esperamos, sentimos frustração, ansiedade, raiva. O estoico sábio entende que a raiz da infelicidade muitas vezes não está no que acontece, mas em esperar que tudo siga conforme seu desejo. Por isso, ele pratica a meditação como forma de soltar, de entregar, de confiar. Saber o que não depende de você é libertador. É um exercício de humildade e grandeza ao mesmo tempo. A aplicação prática desse ensinamento pode ser feita a cada manhã. Ao acordar, dedique alguns minutos à reflexão. O que realmente depende de mim hoje? Faça uma lista mental ou por escrito. Isso é uma forma simples de começar o dia com equilíbrio emocional e claridade. E quando algo fugir do seu alcance, um cancelamento, um atraso, uma crítica injusta, respire fundo e repita: "Isto não depende de mim." Parece pouco, mas é um verdadeiro ritual de purificação interna. Com o tempo, essa prática vira um escudo espiritual contra os golpes inesperados do cotidiano. O estoicismo não é conformismo. Não se trata de cruzar os braços diante da vida. Pelo contrário, trata-se de colocar a energia onde ela tem poder. O estoico age com firmeza onde há espaço para transformação, mas aceita com sabedoria onde só há espera ou renúncia.
Ao fazer isso, ele preserva sua paz, sua disciplina, sua felicidade interior. Ele não se esgota em lutas inúteis, porque sua atenção está na própria virtude, não no mundo ao redor. É assim que o desenvolvimento pessoal floresce, quando a mente deixa de ser refém das circunstâncias. E mesmo nos dias mais sombrios, quando tudo parece desabar, essa frase de Epicteto é uma âncora silenciosa, um lembrete de que dentro de nós ainda existe um lugar sereno, inviolável, onde podemos repousar. Ali mora a verdadeira força estoica. E quando você descobre esse lugar, percebe que o mundo pode estar em chamas, mas sua alma não. E assim, com essa serenidade renovada, seguimos para a próxima lição. A irritação é um sinal. Sim, por mais desconfortável que seja, ela aponta para algo dentro de nós que ainda precisa ser lapidado. Marco Aurélio, com sua sabedoria silenciosa, nos convida a olhar de frente para o que nos incomoda, não para reagir, mas para aprender. Quando alguém nos fere com palavras, quando sentimos inveja, impaciência ou frustração, é ali que está o campo fértil do desarrolo personal. Porque o estoicismo nos ensina que cada desconforto revela algo mal resolvido em nossa alma. E ao invés de fugir disso, somos chamados a enfrentar, não como guerreiros de espada, mas como discípulos do autoconhecimento. Imagine a cena. Alguém te interrompe constantemente numa reunião. Você sente raiva. Mas ao invés de explodir ou se calar, você se pergunta: por que isso me afeta tanto? Talvez exista um medo de não ser ouvido, ou uma vaidade ferida. Esse é o ponto de virada. O estoico não condena a emoção, ele a escuta. Ele faz dela um espelho, e nessa escuta profunda, sem julgamento, nasce a verdadeira sabedoria. Porque toda emoção, até mesmo a mais sombria, traz uma mensagem. E quando você decifra essa mensagem, sua consciência se expande. A filosofia estoica não propõe uma vida sem desafios. Pelo contrário, ela celebra o atrito como oportunidade de crescimento. Cada pedra no caminho, cada palavra ácida, cada crítica injusta é como um mestre disfarçado. Mas só reconhece esse mestre quem está disposto a aprender com humildade. Por isso, nas palavras de Marco Aurélio, "Lo que te molesta te ensina" não é um consolo barato. É uma convocação à disciplina interior. É o chamado para deixar de ser vítima das circunstâncias e assumir o protagonismo da própria alma. Na prática, essa sabedoria pode ser cultivada em pequenos rituais diários. Quando algo te irritar, pare por um instante. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes e pergunte: o que isso está tentando me mostrar? Pode parecer simples, mas esse ato de pausar e refletir transforma reatividade em consciência. Aos poucos, você vai perceber que os incômodos não somem, mas deixam de te dominar. E esse é um dos maiores sinais de equilíbrio emocional que alguém pode alcançar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de praticar essa vigilância. Suas meditações são, na verdade, conversas com a própria alma. E isso é algo que você também pode fazer. Escreva seus incômodos num caderno como se estivesse conversando com um mentor interno. Dê voz à sua vulnerabilidade e depois responda com coragem estoica. É um exercício de meditação, mas também de reconstrução. Porque onde há dor, há também uma semente de transformação, e é nesse caminho de confrontar e acolher o que incomoda que o estoico encontra a verdadeira felicidade, não a que depende de um mundo perfeito, mas a que brota da alma que aprendeu a transformar o veneno em antídoto. E com essa clareza, seguimos adiante rumo à próxima lição. A vida, em sua dança imprevisível, nos oferece momentos de dor com frequência. Perdas, frustrações, doenças, separações, tudo isso faz parte da jornada humana. O estoico não nega a existência do sofrimento físico ou emocional. Ele reconhece que há dias em que a alma se curva, em que o peito aperta e as lágrimas insistem em cair.
Mas ele também sabe que há uma linha sutil entre dor e sofrimento. A dor é um fato, o sofrimento uma narrativa que construímos sobre ela. E aí entra a sabedoria desta frase. O estoicismo nos ensina a acolher a dor com dignidade e a não nos afundarmos nela por escolha inconsciente. Pense em um corte no dedo. A dor existe, você sente. Mas agora imagine que você passa o dia inteiro reclamando, culpando o objeto que cortou você, dizendo a si mesmo que aquilo não deveria ter acontecido. Esse é o sofrimento opcional. É como manter uma ferida aberta só para reafirmar o quanto ela dói. O estoico, ao contrário, trata da ferida e segue. Ele não se apega à dor como desculpa para paralisar seu desarrolo personal. Ele entende que viver com equilíbrio emocional é, acima de tudo, aceitar o que dói e, ainda assim, continuar caminhando. Essa frase é como uma tocha acesa nas noites mais escuras. Em um dia difícil, quando o coração pesa, o estoico não se entrega ao drama. Ele se senta com sua dor como quem conversa com um velho conhecido. Ele não a expulsa, mas também não a transforma em tirana. A disciplina entra em cena aqui. Você pode estar sofrendo, mas ainda assim escolher palavras de amor, manter a postura, respirar com consciência, praticar a meditação. Isso não é fingir força. Isso é exercitar o domínio de si, o mais nobre dos poderes. A prática estoica propõe que olhemos a dor como parte da natureza. Assim como aceitamos a chuva ou o calor sem nos revoltarmos, devemos também aceitar a tristeza ou a perda. Isso não significa apatia, significa maturidade. E essa maturidade se cultiva nos pequenos gestos. Levantar da cama mesmo sem vontade, preparar um alimento nutritivo, manter a higiene, buscar um momento de silêncio. Cada uma dessas ações é um ato de resistência estoica ao sofrimento inútil. Há uma força silenciosa em quem sofre com coragem. Marco Aurélio dizia que as adversidades são oportunidades para exercitar a virtude. A dor, então, vira um campo de treinamento para o espírito. O sofrimento é o peso extra que decidimos não carregar. O estoico escolhe leveza mesmo quando a vida pesa. E essa escolha diária é o que diferencia o sábio do desesperado, o sereno do atormentado, o resiliente do resignado. Portanto, quando a vida ferir, não fuja, mas também não se acorrente à dor. Toque nela, aprenda com ela, respire dentro dela e depois caminhe. Porque cada passo dado com coragem no meio da dor é um passo em direção à liberdade interior. E assim, com os pés firmes e o coração em silêncio, avançamos para a próxima chave de sabedoria. Em tempos de ruído constante e julgamentos apressados, manter a própria integridade tornou-se um ato de coragem. As palavras de Epicteto soam como um sussurro firme em meio à gritaria. La opinión de los demás no es tu asunto. E por mais simples que pareça, essa é uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Quantas vezes permitimos que a crítica de alguém nos roube a paz? Quantas vezes moldamos nossa conduta não pela virtude, mas pelo medo de desapontar? O estoico não vive para agradar o mundo. Ele vive para ser fiel à sua consciência. Há quem gaste dias inteiros remoendo um comentário maldoso, uma rejeição social, uma opinião mal interpretada. Mas a verdade é que, enquanto tentamos ajustar nossa imagem externa, estamos muitas vezes nos afastando da própria alma. O desenvolvimento pessoal exige coragem para decepcionar expectativas que não são nossas. O estoico, com disciplina, se pergunta: o que é justo? O que é honesto? O que está alinhado com a minha filosofia de vida? E então age. Mesmo que isso contrarie a maré, mesmo que cause estranhamento. Imagine alguém que decide viver com mais simplicidade e equilíbrio emocional. As pessoas ao redor talvez estranhem. Por que você parou de sair tanto? Por que não quer mais se envolver em discussões inúteis? E aí surgem os julgamentos. Mas o estoico sorri por dentro, porque sabe que sua transformação incomoda quem ainda vive adormecido.
A liberdade verdadeira começa quando você deixa de ser escravo do olhar alheio. E isso não é arrogância, é maturidade espiritual. É a compreensão de que a única opinião que realmente importa é a da sua própria alma. Na prática, como aplicar essa frase? Primeiro, observe quantas decisões você toma com base no "o que vão pensar de mim". Em seguida, questione: isso é fiel aos meus princípios ou é apenas uma tentativa de agradar? Anote em um diário estoico seus medos sociais e confronte-os com compaixão. Isso é uma forma poderosa de meditação. Ao escrever, você organiza sua mente, identifica padrões e, aos poucos, se liberta. Porque a liberdade não está em fazer o que quiser, mas em fazer o que é certo, mesmo quando não é popular. Há uma paz serena em quem já não precisa da aprovação de todos. O estoico caminha leve porque não carrega a bagagem da vaidade. Ele não vive sob a tirania da imagem, ele vive sob a luz da verdade. E essa luz brilha com mais intensidade justamente nos dias difíceis, quando as críticas são mais fortes. O estoicismo nos convida a ver nesses momentos não uma ameaça, mas uma oportunidade de consolidar nossa fortaleza interior. E assim, mais uma camada de proteção se forma em nosso espírito. Uma blindagem feita não de orgulho, mas de clareza. Porque quando você entende que a opinião alheia não define quem você se aproxima da verdadeira felicidade. E com esse espírito fortalecido, seguimos para a próxima revelação estoica. É natural resistir ao que nos parece injusto. A mente, sempre apressada, tende a julgar os eventos com base em conveniências imediatas. Mas Sêneca nos propõe um novo olhar, um convite à confiança profunda na sabedoria do universo. "Lo que sucede conviene". À primeira vista, parece uma frase simplista. Como aceitar que algo doloroso possa ser bom? Mas a verdade estoica está justamente aí, no reconhecimento de que o que ocorre, mesmo quando nos fere, pode estar nos conduzindo a algo maior, mais autêntico e mais alinhado com nossa alma. O estoicismo nos ensina a olhar além da superfície. Imagine perder um emprego. A primeira reação é desespero. E, no entanto, dias ou meses depois, você descobre que essa perda foi o empurrão que faltava para descobrir uma vocação adormecida. Essa é a essência do estoico. Ele não se apressa em julgar os fatos como bons ou maus. Ele os acolhe com reverência e disciplina, porque sabe que o verdadeiro desenvolvimento pessoal muitas vezes nasce daquilo que dói. A vida não erra no que entrega, ela apenas exige de nós uma visão mais profunda. Essa sabedoria é especialmente poderosa nos dias difíceis. Quando tudo parece dar errado, a mente quer respostas, soluções rápidas, justificativas. Mas o estoico silencia. Ele pratica a meditação estoica refletindo: para que isso está acontecendo comigo? E não, por que comigo? Essa simples mudança de pergunta transforma a queixa em aprendizado. Em vez de resistir, ele observa, aceita e age conforme os princípios da filosofia. Assim, cada evento vira um mestre e não um carrasco. Na rotina, podemos exercitar essa filosofia nos momentos mais banais. Um atraso no trânsito, uma discussão em casa, uma falha técnica no trabalho, tudo isso pode ser interpretado como azar ou como treino. O estoico escolhe ver como treino. Cada contratempo vira uma academia para fortalecer a alma. Porque ele sabe que a vida molda o espírito não apenas com beleza e paz, mas com desafios e atritos. E quem aprende a ver isso não apenas sobrevive, mas floresce com sabedoria. Sêneca compreendia como ninguém o valor da adversidade. Ele próprio enfrentou exílios, calúnias e perseguições, mas em nenhum momento se permitiu ser vítima. Ele transmutou a dor em letras e as letras em legado. E isso é um chamado para todos nós, que não desperdicemos nossos dias difíceis, que os usemos como tijolos na construção de um templo interior, porque cada lágrima, aceita com consciência, é uma semente de fortaleza espiritual. Portanto,
Da próxima vez que algo aparentemente ruim acontecer, respire. Lembre-se, o que sucede, conviene. Talvez você ainda não entenda o porquê, mas um dia, ao olhar para trás, com olhos mais sábios, agradecerá. E com esse espírito de confiança sagrada, nos abrimos para o próximo ensinamento estoico. A felicidade, para muitos, ainda parece uma promessa distante, atrelada a conquistas, circunstâncias ideais ou ao comportamento dos outros. Mas Marco Aurélio, com sua alma de imperador e seu coração de filósofo, nos desperta para uma verdade desconcertante e libertadora. A felicidade depende de ti, não das pessoas, não das condições externas, não do tempo, nem do destino, mas de ti. O estoicismo rompe com a ilusão de que precisamos esperar que a vida esteja perfeita para nos sentirmos em paz. O verdadeiro estoico aprende a encontrar luz até nas cavernas mais escuras da existência. Em dias difíceis, essa lição se torna vital. Quando nada sai como o planejado, quando o ânimo desaparece, quando os problemas parecem se multiplicar, é aí que o estoico se volta para dentro. Ele não mendiga a alegria no mundo, ele a cultiva como quem acende uma vela em meio à tempestade. E essa vela, por mais frágil que pareça, é a chama da autodisciplina e da responsabilidade interior. O desenvolvimento pessoal começa quando entendemos que somos jardineiros da própria alma e não vítimas do clima ao redor. A felicidade estoica não é euforia, é serenidade. É aquele estado silencioso de contentamento que nasce da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. O estoico não espera aplausos para se sentir digno, nem precisa de dias ensolarados para sorrir. Ele pratica diariamente o cultivo de pensamentos virtuosos através da meditação, da gratidão e da aceitação. Quando se frustra, não foge. Quando se entristece, não se condena. Ele apenas volta para si e pergunta: o que está ao meu alcance hoje para recuperar minha paz? Essa filosofia pode ser aplicada de maneira muito simples. Ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, respire fundo e escolha um pensamento de poder. Hoje vou a ser dueño de minha alegria. Diga isso como um compromisso, não como uma esperança. Depois, em cada situação do dia, pratique essa escolha. Alguém te trata mal, você escolhe manter seu equilíbrio emocional. Uma notícia ruim chega, você escolhe a calma, não como robotização, mas como exercício espiritual. A felicidade estoica é fruto de escolhas conscientes, não de sorte. Marco Aurélio escreveu páginas e páginas para si mesmo em busca dessa serenidade. E seu exemplo nos inspira a fazer o mesmo: escrever, refletir, buscar autoconhecimento. A prática de registrar pensamentos diários pode ser uma forma poderosa de consolidar essa visão. Em vez de reclamar, agradeça. Em vez de se vitimizar, empodere-se. Essa é a disciplina estoica. Transformar o ordinário em extraordinário através da consciência. E assim, mesmo que o mundo desmorone por fora, por dentro há um templo sagrado onde habita a paz. Porque quem entende que a felicidade depende de si, jamais será prisioneiro das marés da vida. E com essa força que brota do íntimo, caminhamos rumo à próxima lição transformadora. Há dias em que a vida se transforma num campo de batalha. Você acorda já cansado, os problemas chegam em fila, as emoções se agitam como soldados desgovernados e tudo parece um teste sem fim. É nesse cenário que a metáfora estoica do soldado se torna viva. Sé fuerte como um soldado em meio de la batalha. Porque o estoico não é aquele que foge do conflito, é aquele que permanece firme, mesmo quando a tempestade aperta. Ele não se queixa da guerra, pois entende que é nela que seu caráter se fortalece. A disciplina se revela quando é exigida e não quando tudo está calmo. Ser forte aqui não é endurecer o coração, é cultivar uma alma serena mesmo em meio ao caos. Pense num soldado em campo, ele sente medo, frio, dor,
mas não abandona seu posto. Ele respira fundo, ajusta sua postura e segue. O estoico faz o mesmo. Quando a vida fere, ele se alinha com seus princípios. Quando a tristeza bate, ele se ancora na virtude. Ele não espera que os problemas acabem para encontrar paz. Ele carrega a paz consigo, como parte de sua armadura. E essa força silenciosa é uma das maiores expressões do desarrolo personal. No cotidiano, ser esse soldado significa enfrentar os próprios demônios sem fugir, levantar mesmo sem ânimo, cumprir o dever mesmo sem aplausos. Cuidar de si mesmo mesmo quando ninguém mais parece se importar. O estoico compreende que cada gesto feito com consciência é um ato de resistência contra o colapso interno. E essa resistência, essa persistência firme e silenciosa, vai moldando sua alma como o fogo molda o ferro. Não se trata de parecer forte, trata-se de ser forte de verdade, com raiz e propósito. A meditação diária pode ser uma aliada poderosa nesse processo. Ao iniciar o dia, visualize a si mesmo como um soldado de luz, que caminha com firmeza por entre os campos da incerteza. Repita a si mesmo: "Hoje não me rendiré." E ao longo do dia, nos momentos de crise, volte a essa imagem. É uma forma prática de manter-se centrado, de lembrar-se de que o desconforto é parte da missão, que ele forja virtudes, que ele revela quem somos de fato. Essa força interior não é grito nem violência, é silêncio e presença. É agir com honor, incluso quando Nádia está mirando. O estoico sabe que seu maior inimigo não está fora, mas dentro. É sua tendência à desistência, ao drama, à vitimização. E por isso ele luta diariamente, não contra o mundo, mas por sua alma. Ele ergue sua espada invisível de autocontrole e segue, porque a felicidade que ele busca não é conforto, é coerência. E assim, com os pés sujos da batalha e o olhar limpo de propósito, ele avança. E nós avançamos com ele. Porque o próximo ensinamento estoico nos convida a algo ainda mais profundo, a lembrar da morte para valorizar de verdade a vida. Vamos em frente. Há um ensinamento estoico que assusta à primeira vista, mas liberta quando compreendido. Recuerda tu muerte e vivirás melhor. Memento mori. Lembra-te de que és mortal. O estoico não vê essa frase como uma ameaça, mas como um chamado à lucidez. Porque quando nos esquecemos da morte, nos apegamos demais ao que é pequeno. Nos perdemos em mágoas banais, em ofensas sem importância, em preocupações que só têm peso porque achamos que viveremos para sempre. Ao trazer a consciência da morte para perto, o estoico reordena suas prioridades. Ele para de desperdiçar vida com o que não importa. Imagine o seguinte: você está num dia péssimo, cheio de problemas e tensões. Mas, de repente, lembra que tudo isso um dia vai acabar, que você vai desaparecer, assim como todos aqueles que te ofendem ou te ignoram. Que suas dores, dívidas, decepções, tudo isso terá fim. Parece sombrio? Não é. É uma libertação, porque essa consciência te devolve ao presente com urgência. E então você começa a viver com mais intensidade, com mais gratidão, com mais propósito. O estoicismo não usa a morte para paralisar, mas para despertar. Essa lembrança da finitude gera equilíbrio emocional, porque nos dias difíceis o ego tende a exagerar tudo. Uma crítica vira uma tragédia. Um atraso vira o fim do mundo. Mas quando você contempla a morte com serenidade, percebe que nada disso é realmente grave, que tudo passa, que o importante é agir com virtude, mesmo quando tudo parece desmoronar. E aí você se torna leve, não porque os problemas desapareceram, mas porque sua consciência ficou mais ampla. Você se move pelo essencial. Na prática, o estoico contempla a morte todos os dias, não com morbidez, mas com reverência. Isso pode ser feito por meio da escrita. Se hoje fosse meu último dia, o que mudaria?
ou olhando ao redor, percebendo quantas coisas damos por garantidas. A próxima respiração, por exemplo. Ao fazer isso, algo muda dentro de você. Surge uma vontade de viver com mais verdade, de amar mais, de reclamar menos, de servir com mais humildade. A disciplina estoica é também uma forma de preparar a alma para partir sem arrependimentos. Essa reflexão era comum entre os grandes filósofos. Marco Aurélio repetia a si mesmo que a morte não é um mal, mas parte da natureza, e que por isso não deve ser temida, mas integrada à consciência. E quando você caminha lado a lado com essa lembrança, começa a saborear melhor cada instante. Um café quente, um olhar amigo, um pôr do sol, uma conversa simples, tudo se torna mais precioso, porque tudo é finito, e o finito nos ensina a valorizar. Portanto, quando o dia for duro e o cansaço tentar te dominar, pare um instante. Feche os olhos e diga, memento mori, e veja como os pesos da alma começam a se dissolver, porque viver lembrando da morte é paradoxalmente o caminho mais direto para uma vida com mais felicidade. E com esse espírito desperto, abrimos o coração para a próxima lição, uma que nos lembra da impermanência, até da própria dor. Vamos adiante. É incrível como, nos momentos de dor, a mente acredita que aquilo será eterno. A tristeza parece infinita, o medo vira um labirinto sem saída, a frustração se transforma em um peso constante no peito. Mas o estoico, com sua calma quase sagrada, se recorda, nada dura para sempre, nem sequer o dolor. Essa é uma meditação que não apenas consola, mas também educa a alma, porque a consciência de que tudo passa nos devolve a esperança, mesmo nos dias mais sombrios. O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia de lucidez. E a lucidez vê além da tempestade, que chorou por algo que hoje já não importa. Lembre-se da angústia que pareceu insuportável, mas que, com o tempo, esvaneceu como neblina ao sol. O estoico traz essa memória à tona nos dias difíceis. Ele não nega a dor, mas também não a alimenta com pensamentos catastróficos. Ele respira, observa e aguarda, não com passividade, mas com disciplina, porque sabe que toda emoção tem um ciclo, nasce, cresce e se dissolve, e que por trás dela há sempre um espaço de paz esperando para ser reencontrado. Essa sabedoria pode ser aplicada em pequenos gestos. Quando a ansiedade apertar, sente-se em silêncio por 5 minutos. Apenas respire. Quando o coração estiver pesado, caminhe devagar e repita em voz baixa, "Esto também passará." O estoico não foge da dor, mas também não se identifica com ela. Ele sabe que não é a dor. Ele é aquele que a observa. E essa separação é o início da cura. Porque quando deixamos de nos fundir com o sofrimento, recuperamos nosso poder. A prática de journaling, escrever sobre o que está sentindo, pode ser uma forma terapêutica de observar essa impermanência. Ao colocar no papel suas angústias, o estoico não busca respostas imediatas, mas clareza. Ele não tenta resolver tudo no impulso. Ele acolhe o processo. A filosofia estoica nos convida a sermos pacientes com a alma, assim como seríamos com uma ferida física. Não se cura gritando com ela, mas cuidando e esperando. O equilíbrio emocional se constrói assim, um momento de presença por vez. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava-se constantemente de que os impérios caem, os corpos envelhecem, os sentimentos mudam, e que, por isso, devemos encarar tudo com olhos de eternidade e pés no presente. A dor de hoje é só um fragmento da vida. Não merece que entreguemos a ela toda a nossa energia vital. O estoico respira com mais consciência, caminha com mais humildade e vive com mais compaixão, consigo e com os outros. E então, quando a noite parecer longa demais, olhe para dentro e lembre-se, o sol sempre volta.
Nada é para sempre. Nem a tristeza, nem o medo, nem mesmo o desespero. Tudo passa. E enquanto passa, você cresce. E é com essa confiança silenciosa que abrimos espaço para a próxima lição. Uma que nos ensina a agir com virtude, mesmo quando tudo ao redor convida à reatividade. Si has legado hasta aqui, ya lo sabes. Los dias difíceis não se vencem com força bruta. Se superan con conciencia, virtud y silencio interior. Cada una de estas frases estoicas es una llave, y ahora que las tienes, la puerta está abierta. Pero dime, ¿cuál de estas frases resonó más contigo hoy? ¿Cuál vas a escribir, repetir o practicar cuando todo parezca salir mal? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que también están luchando en silencio. Y si este video te aportó claridad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir creando contenido que toca el alma y transforma la forma en que enfrentamos la vida. Además, te recomiendo ahora mismo que veas el próximo video que aparecerá aquí en pantalla. Una enseñanza estoica que te dará aún más herramientas para mantenerte firme, sereno y despierto, pase lo que pase. Desde el canal Despertar Estoico, te agradezco por haber estado aquí. Que la filosofía siga guiando tus pasos. Hasta pronto.